É uma economia de livre mercado, mas também uma questão de segurança nacional. Se você quer ser um país independente, ora, precisa ser independente em relação aos alimentos. Eu também. Reconhecer, adaptar e, sabe, mudar as políticas. Ok, vamos olhar para nós mesmos agora, tá bom? Digamos que o caminho que estamos é o sistema político americano. E vemos além daquela ponte ali adiante. Precisamos atravessá-la nos próximos minutos. O problema é que estamos presos aqui e não conseguimos chegar lá. E você sabe tão bem quanto eu. Conheço pessoas na faixa dos 20 e 30 anos que não terão filhos, porque dizem, não vou submeter um ser humano ao que está por vir. Você acha que meus filhos, que são 15 anos mais novos, vão dizer de alguma forma, Deus, eu sempre quis que meus filhos crescessem em um mundo como Mad Max, comendo lagartos na estrada e matando seus vizinhos por um copo d'água? Então, as coisas vão piorar. Wesley, a paixão que você, eu e tantos outros temos dentro de nós é o que me dá esperança na democracia e no futuro do país. Isso é o que será necessário para que a mudança realmente aconteça. Acredito que vivemos em um sistema manipulado. E acho que é muito difícil sair desse sistema fraudulento porque o dinheiro é que manda. Hot money, dinheiro quente. Ontem eu dirigi de São Francisco pela Highway 5. E são 300 milhas de ponta a ponta. Então você pensa, Deus, isso é apenas uma pequena parte dela. Então sabemos que essas grandes são as urbanas, como a Bacia de Los Angeles, a região metropolitana de Nova York. Sabemos que vivemos aqui por conveniência, vivemos aqui porque a civilização funciona. Mas também sabemos que é relativamente frágil, depende de energia, depende de água, depende de comida, depende de armazenamento, depende de segurança e das pessoas seguirem as regras, obedecerem às leis. E basta ver pequenas alterações, seja por um desastre natural, pela mudança climática, pelo crime organizado ou pela guerra, por forças externas, e veríamos uma catástrofe. É fácil ver como as pessoas podem desmoronar. Os longos túneis agora estão às escuras. Os sistemas de comunicação e telefonia entraram em colapso. Nas rodovias, os carros param para se encontrar em um local com sinal. As pessoas fazem fila em frente aos supermercados, não para entrar, mas também na esperança de que eles abram. Era como si fuera un lugar desierto, porque no tenía cómo comunicarme ni cómo buscar ayuda. No tenían agua, no tenía luz, no había medicinas. A combinação do peso das evidências científicas e a dinâmica do sistema financeiro sugere que, com o tempo, a mudança climática ameaçará a resistência financeira e a prosperidade a longo prazo. Todo o dinheiro do mundo não nos salvará quando as pessoas começarem a falhar. E então as pessoas descobrirão que não se pode comer uma TV de tela plana ou um carro de luxo alemão. É uma guerra. É uma guerra muito mais séria do que a Segunda Guerra Mundial, porque se perdermos, todos estaremos mortos. Quero dizer, você já estará morto, então talvez não se preocupe tanto, mas eu não quero que meus filhos tenham que morrer de fome. Você está me descartando muito cedo. Tá bom, mas 20 anos. Por favor, não me descarte tão cedo. Parece bom, não é mesmo? Parece sim. É uma grande parte da América. É como um ícone americano. Minha geração foi a do Beach Boys. Surfando na América. Então, você sabe, o paraíso dos turistas. Mas se eu fosse um turista de outro planeta e dissesse, olá, viemos visitar a Terra. E então meu guia de viagens dissesse, bem, está povoada por cerca de 10 bilhões de macacos carnívoros e eles são armados. Meu objetivo
Meu objetivo é ver meus filhos crescidos, educados, casados e, sabe, eu quero ter bisnetos. Esse é meu objetivo. Mas se você quiser ter bisnetos, o que deve fazer é ajudar a construir o ambiente em que eles vivem e vão sobreviver. Quero que você veja os fatos como eu vejo. Sou um homem de segurança nacional. Passei a vida trabalhando para proteger os Estados Unidos, a Constituição, nosso modo de vida e o futuro dos nossos filhos e netos. Eu amo meu pai. Ambos nos preocupamos com a segurança, nos preocupamos com o futuro, mas definitivamente há uma diferença na perspectiva geracional disso. Agora eu entendo a geração dele, porque eles cresceram logo após a Segunda Guerra Mundial. Os baby boomers, eles cresceram em um mundo com mais direitos, mais dinheiro. A economia estava em constante expansão. Eles testemunharam a transição de uma sociedade industrial bastante primitiva para o que temos hoje. Houveram impérios que se formaram e caíram. E cerca de 200 anos atrás, a humanidade descobriu de repente como extrair energia da terra de forma mais eficiente. No início da era industrial, foi o carvão e foi a Inglaterra. Foi uma máquina a vapor que podia usar o carvão e se espalhou pelo mundo todo. Nós usamos essa energia e construímos essa civilização. E o preço que estamos pagando é a carbonização da atmosfera e as mudanças climáticas. Sim, esse é o fim. Sabe, quando você menciona a Segunda Guerra Mundial, todo mundo contribuiu e fez sua parte. E isso foi há 75 anos. Agora, se estivermos envolvidos em uma guerra de 19 anos e nessa guerra de 19 anos nos disserem para ir às compras e comprar mais coisas, nunca nos disseram para economizar nada. Na verdade, diminuíram os impostos quando fomos para a guerra. É verdade, 2 vezes. 2 vezes. Nas apostas, a casa sempre ganha. E é um jogo viciado. E simplesmente assim. Não é muito diferente do sistema bancário e nosso sistema político. Dos dias de hoje, tudo é viciado. As pessoas têm escolha em muitas coisas. Sim, tem a opção de ir para Las Vegas quando você se candidatou à presidência. Eu viajei muito, mas não conseguia pensar como construir uma economia baseada em striptease, jogos de azar e metanfetaminas. E fizemos um esforço consciente para fazer isso nesse país. Sabe, nosso negócio se adapta ao que as pessoas querem. A sociedade americana produziu enormes quantidades de entretenimento. Eles tentaram recriar a sensação do Império Romano no coração de Las Vegas. E, curiosamente, é como o Império Romano tardio, então é verdade que está entrando em colapso. Nós temos a inteligência, o conhecimento e a consciência para saber que precisamos manter e proteger essa terra, porque é aqui que vivemos. Portanto, amamos a civilização, mas precisamos mudar a forma como direcionamos nossos esforços econômicos por aqui. O mundo está enfrentando a pior crise financeira desde a década de 30. Muito dano foi causado. Quando ouvem falar de um pacote de 700 bilhões de dólares, imediatamente pensam que tudo vai melhorar no dia seguinte. Estamos passando por uma grande perda de riqueza. Se conectamos o sistema financeiro aos outros possíveis choques que estão lá fora, perceberemos que estamos caminhando em um terreno perigoso. O pânico se espalha pelos telefones, os comerciantes tentando se apressar para chegar ao ponto de venda, para se livrar de suas ações. Você sabe, o que as pessoas construíram ao longo de anos e anos simplesmente desapareceu. Em algum momento,
corremos o risco de que algo dê muito errado. Estamos preocupados com a dívida grega, com a italiana. A dívida espanhola. Quer dizer, até agora tem sido aprimorado. Mas você não pode ver o que o Departamento do Tesouro americano está fazendo nos bastidores. Nós mantemos o sistema funcionando e nós simplesmente ainda não sabemos o limite. Então, se você pensa como podemos liderar o mundo para consertar a economia e o clima também, você tem que fazer investimentos agora, porque você não pode esperar acabar com a Somália. A Somália não tem muitos programas de infraestrutura para financiar. Eles não estão alcançando os limites da tecnologia. E isso não é porque as pessoas da Somália são estúpidas. Não é apenas porque eles viveram em uma guerra civil. É porque eles não têm capital, eles não têm recursos. O capitalismo é uma organização econômica, é uma forma de organizar a economia que se concentra em tentar gerar retornos futuros, retornos acima dos investimentos que faço hoje. Então, é sobre expansão, é sobre fazer mais no futuro do que temos atualmente. Quando você pega um empréstimo, bem, o que acontece é que os bancos irão te cobrar juros, não apenas pelo risco, mas porque eles querem que o capital volte com os juros. E não apenas que volte, porque eles querem garantir que o capital esteja crescendo e é assim que se constrói riqueza e aumentam os ativos. E essa é a dívida que permitiu que tudo isso estivesse aqui. É o acelerador do crescimento econômico. Bem, desde que a empresa lide com essa dívida, não há problema. Mas a dívida dos consumidores, se não puder ser paga, esse é um problema. A dívida hipotecária, como vimos, é um problema se não puder ser paga. Alexa, como evitar uma crise financeira? Aqui está o que encontrei na Wikipedia. Uma crise financeira é qualquer situação em que alguns ativos financeiros perdem repentinamente uma grande parte do seu valor nominal. Preparar-se para o futuro, quando o futuro é desconhecido, obviamente difícil. Mas hoje estamos tomando medidas que irão claramente piorar as coisas. As finanças envolvem fazer grandes apostas sobre um futuro incerto. E é preciso ter cuidado para não fazer muitas apostas, especialmente quando há indícios de que o futuro pode ser muito diferente do presente. Parte 1. Grande parte da nossa energia está presa no sistema financeiro e temos negligenciado o investimento em coisas reais que são necessárias para o progresso do país. Ainda não enfrentamos porque o sistema econômico e o sistema político não querem lidar com isso. Alguém trouxe tesouras? A economia cresceu, mas as dívidas, o endividamento dos lares, das empresas, dos bancos, dos governos, as dívidas de todos esses setores do sistema econômico aumentaram muito mais que o PIB. Sério mesmo? Sim, então, digamos que talvez na década de 70 ou por aí, a dívida total de todos esses setores, lares, empresas, bancos, governo, a dívida total em relação ao PIB era talvez em torno de 120%. E agora isso aumentou de forma muito constante ao longo do tempo para cerca de 290%. Então, se ninguém pagasse durante 3 anos e continuasse trabalhando o tempo todo e não comesse, nem dirigisse carros, nem nada, poderíamos pagar nessa dívida? Mas, bom, quero dizer, a dívida importa para alguns na medida em que temos um sistema chamado de capitalismo. E nesse sistema, as leis nos dizem que as dívidas precisam ser pagas. Quanta dívida precisamos gerar para gerar $1 de PIB? Para que a economia gere $1 extra de renda, precisamos contar com $3,30 de dívida extra.
Uma renda é basicamente salários mais benefícios. Isso é o PIB, mas também pode ser chamado de outra forma. Pode-se dizer que é o valor adicionado criado pela produção das coisas. E como resultado de enfatizar o PIB, acabamos em uma situação em que o mercado segue o seu curso. Há algumas vendas, há algumas compras, mas realmente não sabemos como as pessoas estão se saindo bem. Sabe, quando éramos crianças, $1 de dívida criava $1 de PIB. Então, você sabe, é como a economia keynesiana. Coloca-se dinheiro em projetos sociais e ele é reciclado de volta para a economia. Mas hoje são necessários mais de $3 de dívida para produzir $1 de PIB. E tudo isso aconteceu nos últimos 30 anos. Então, para criar mais dinheiro, você tem que criar mais dívida. 3 vezes, mas a dívida também. Mais que o triplo da dívida. O acesso ao crédito e a capacidade de se endividar é o que tem permitido manter essa tendência do que chamamos de consumo. Portanto, há uma relação muito próxima entre o aumento de renda e as emissões de carbono. Nos Estados Unidos, que já é o país que desproporcionalmente produz e consome mais energia, os gastos per capita aumentaram 42% entre 1990 e 2008. Houve um aumento de 300% nos gastos com móveis, 80% nos gastos com roupas e de 15% a 20% nos gastos com veículos, moradia e alimentos, ainda com salários estagnados. Então, esse é o touro de Wall Street, que é um símbolo de um mercado em alta, o que significa que mais pessoas estão gastando dinheiro do que ganharam no dia anterior. Nossas democracias basicamente se tornaram dependentes da ideia de que haverá mais para todos, que podemos expandir, expandir, expandir. Sabemos que há uma incerteza fundamental, simplesmente não sabemos o que o futuro nos reserva. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei com modelagem matemática, fui físico espacial da NASA. E eu participei de grandes projetos, fui parte da equipe do telescópio espacial Hubble como cientista. Estive em uma missão a Marte como físico espacial. Então, eu trabalhei em áreas bem grandes. Quando as pessoas dizem, bem, como você sabe que os modelos climáticos que temos agora serão precisos daqui a 30 anos? Posso dizer a elas que os modelos com os quais trabalhávamos há 30 anos são realmente muito precisos. O que está acontecendo com a atmosfera é que estamos vendo esse tipo de instabilidade, algo como se tivesse um tronco parado ali, que simplesmente cairia. E então, estamos vendo esse tipo de oscilação e instabilidade. Não sei exatamente quão instáveis as coisas serão, mas para mim é a volatilidade e a instabilidade que são ainda mais preocupantes do que apenas o aumento puro da temperatura ao longo do tempo. Digamos que a inflação dispare, o mercado de ações despenque, digamos que haja todo tipo de sanções às exportações, você nem mesmo consegue exportar sua tecnologia. Tudo que você tem para sobreviver é você e o seu entorno. Sabe, um dos meus objetivos esse ano era me educar mais sobre as mudanças climáticas. Eu segui o caminho de tentar entender os dois lados do argumento. E o que foi interessante para mim é que encontrei muito pouco no espaço da negação do clima. Quanto mais eu leio, quanto mais eu observo ao redor, mais eu me preocupo. Os funcionários saíram e disseram, vamos ter que liberar as barragens. Lembro-me de olhar para o meu marido, minha filha, o cachorro, a casa e pensar, será que eu estou no meio de um filme? Tem 1,76 e a água chegou até aqui. Até que aconteça com você, você não acredita que isso possa acontecer nos Estados Unidos da América. E toda a sua estabilidade financeira desaparece.
Então, se tivermos, Deus nos livre, qualquer outra emergência que surja, e acredite em mim, é uma fonte de um tipo traumático de pânico. Quando dizemos, oh, e se algo acontecer? Se houver outra emergência, então nós não temos fundos. Sinceramente, eu nunca imaginei que tudo que eu trabalhei tão duro para conseguir seria tirado de mim em questão de horas. E é por isso que acredito que a mudança climática terá um enorme impacto econômico. E a riqueza que você tem pode ser erradicada em questão de horas. Tínhamos uma casa aqui em cima, da qual minha esposa queria sair porque era perigosa devido aos incêndios, sabe? E a mudança climática, tudo está ficando tão frágil, então é melhor irmos para um lugar onde não corremos risco de queimar. Então nós mudamos para esse lugar bonito e o fogo não nos alcançou, mas o fluxo de detritos devastou tudo, cara. Tínhamos até 1,20 m de lama, pedras grandes. Você estava aqui, certo? É, isso aí. E como você escapou? Me resgataram de helicóptero. Jesus! Eu disse, sabe, para minha esposa, você tem um lençol? Ela disse sim e me perguntou o que vai fazer com lençóis. Eu disse, vou escrever socorro, ué. Ela disse que talvez devesse escrever SOS. Eu disse que é uma boa ideia. Eu saí e desenhei SOS na lama. E logo em seguida veio um cara e desceu e disse... A gente não tinha certeza se era um SOS ou código de área, porque parecia ser um 805. E eu disse, bom, tenho que trabalhar minhas letras. Tivemos sorte, mas nós conseguimos, sabe? Foi terrível, terrível. As pessoas foram arrastadas pela nossa casa e nós fomos sortudos, sabe? Nós tínhamos dinheiro para reformar esse lugar, mas imagine as pessoas lutando em todo o mundo com essa mudança climática. Bom, é assim que começa. Você lê sobre isso e tudo parece muito distante, mas então acontece algo e você se vê no meio de tudo isso, isso se torna algo muito pessoal. As palavras não podem descrever isso. Ai, meu Deus. É muito triste isso. É lamentável, muito triste. Os sistemas financeiros são baseados no financiamento imobiliário em lugares como os Estados Unidos. Então, se você entra em uma situação em que o proprietário não consegue pagar a parcela do seguro, não consegue manter a hipoteca, ocorrem inadimplências e execuções hipotecárias. Temos um reinício, o tipo de início da história que conhecemos muito bem a partir de 2007 e 2008. E não somos particularmente bons em nos preparar para tempos difíceis no futuro, quando realmente enfrentamos desafios difíceis no presente. Quando as pessoas nos Estados Unidos e no Reino Unido são questionadas sobre o estresse, respondem trabalho e dinheiro. Alexa, como podemos resolver nossos problemas econômicos? Desculpe, eu não sei. Estamos nos dirigindo para um abismo em termos de mudança climática. Há uma urgência real nisso agora que não pode ser negada. Eu cresci no coração do complexo industrial militar. Meu pai se tornou general depois que eu fui para a universidade. Fiz minha graduação na Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown e Madeleine Albright foi uma das minhas conselheiras na universidade. Eu pensei, se alguém tinha um plano liderando coisas, quando meu pai era chefe da OTAN, eu tive a oportunidade de ir até lá e ouvir as perguntas que os senadores e congressistas faziam. Eu percebi que ninguém estava realmente no comando de nada. E o erro que a grande maioria de nós comete é pensar que há grupos de pessoas que estão no comando das coisas. Alguém que tem o plano mestre, se há uma cabala ou uma conspiração por trás de tudo que está acontecendo, e isso simplesmente não é verdade. Estamos fazendo tudo o que podemos para aumentar nossa pegada de carbono? Oi, Wes. Como foi a conferência? Tudo bem? Bem, Bom,
Eu acredito realmente que eles queriam ouvir o que está acontecendo e quais são os desafios. E foi isso que eu apresentei. Foi uma espécie de análise dessa situação na Venezuela. O que acontece quando uma economia entra em colapso? Quer dizer, inicialmente foi apenas uma questão de preços do petróleo ou... Eles tentaram transformá-la em uma democracia populista, sabe? Onde agora Maduro é um ditador, mas aparentemente o povo gosta dele. Mas, na verdade, Cuba está lá. Eu estive na Colômbia há cerca de 6 meses e me disseram que os cubanos estão se aproximando do exército venezuelano e desarmando eles, porque não confiam nos venezuelanos. É assim que você toma conta de um país. Você se desfaz das forças do país e impõe as suas forças, fortalece suas forças de segurança e depois cria um exército adicional. E então você vai aos militares que poderiam ser leais ao país e diz: entreguem suas armas. E assim, muitos militares venezuelanos se tornaram refugiados, foram desarmados e enviados para fora do país. E há milhares de pessoas apenas sobrevivendo por lá. Sabe, estamos indo nessa direção mesmo antes de termos tido o colapso econômico, com grupos armados nas ruas. Ontem havia 20 mil pessoas armadas nas ruas. Bom, isso foi apenas uma demonstração. Você não leva armas para uma manifestação, a menos que esteja demonstrando que gostaria de matar pessoas. A Venezuela pode ser um exemplo do que acontece quando a sociedade civil se desintegra, porque não há um governo estável e transparente, baseado no Estado de Direito, e não se investe adequadamente em infraestruturas. Muitos, como Erin Burgos, acreditam que não tem escolha. Bueno, no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay trabajo. O que costumava ser um dos países mais ricos da América Latina, agora é mais caótico e perigoso. Mas é isso que acontece nesses países. Mas como esses países o senhor se refere a países que têm uma liderança incompetente? Países que, sabe, que não cuidam da sua população, mas compensam estabelecendo mecanismos repressivos para, sabe, para garantir a sua permanência no poder. Só me preocupa que isso aconteça nos Estados Unidos. Temos um país como a Venezuela, onde a primeira coisa que caiu foi a infraestrutura energética. E agora estamos descobrindo que não se trata apenas do fortalecimento de eletricidade e petróleo. Agora sua infraestrutura de água está entrando em colapso. E esse é um país tropical. O setor energético não recebeu a formação e o investimento que precisa e os especialistas foram expulsos. Disseram que o setor energético, especialmente o petrolífero, está afundando e essa é uma fonte importante de receita para o país. Ao mesmo tempo, há uma seca significativa em um país com muita água, o que significa que as represas não conseguem gerar a mesma quantidade de energia de antes. Portanto, o setor elétrico, o petrolífero e a sociedade civil estão em colapso e isso significa que também há um colapso na infraestrutura de água. Porque mesmo que você tenha tubulações, se não tiver eletricidade, não pode gerar tudo. Então há uma tensão severa, o que significa escassez de alimentos, distúrbio, falta de dinheiro. E isso é um problema importante. O impacto das mudanças climáticas não é linear. É claramente uma progressão que está acelerando em sua magnitude dramaticamente. Portanto, qualquer falha nesse momento da resposta terá, em minha opinião, um impacto crítico mais adiante, muito antes do que podemos antecipar. É uma crise que está prestes a acontecer e está avançando lentamente aos nossos olhos. Então, quando você vê um filme em que um asteroide vai atingir em 6 meses, mas o senhor presidente, temos trabalhado nesse problema em potencial por 6 anos. Na vida real, o asteroide acaba com o mundo. O mesmo acontece com as mudanças climáticas, o mesmo acontece com uma série de problemas que temos, porque quando as pessoas veem algo na televisão e, veja, a política é um jogo de confiança, quando as pessoas olham para o político e dizem ele deve saber o que está falando ou ela deve saber o que está falando, isso não significa que haja um plano real com algum tipo de maquinário sistêmico por trás para produzir resultados. Quando a água começar a desaparecer, os custos financeiros se acumularão. Você está cansado de viver em uma casa como esta? Quando realmente deseja viver em uma casa como esta? Vamos dar uma olhada. Temos toneladas de propriedades à beira-mar e mais a cada dia.
A Century 22 agora atende partes da Califórnia. Para quem foi às montanhas e aproveitou aqueles quase 5 metros de neve fresca, bom trabalho para vocês. Mas, como podem ver, temos uma onda de calor chegando, então amanhã serão 155 graus Fahrenheit. Então você pode querer tirar aqueles Speedos. Você leu o ótimo artigo sobre Peter Thiel, o cara que fez fortuna na tecnologia, comprou e construiu abrigos na Nova Zelândia, não é isso? Porque o plano dele é que todos vamos morrer e então, de alguma forma, eles vão sair. E embora na realidade não vão, mas existe a crença de que o dinheiro deles vai isolá-los e protegê-los do que está por vir. Predicted doomsday. Sim, quer dizer, já ouvi compararem a mudança climática com a Guerra Mundial. Então, a diferença é que nós sabemos muito mais sobre o que está por vir. Venha para o nosso condomínio luxuoso de sobrevivência e não deixe que o Armagedon o desanime. Então, a menos que você possa produzir milhares de anos de água, ar e comida no seu bunker subterrâneo, você não conseguirá. E o resultado mais provável é que os trabalhadores da construção, provavelmente não sindicalizados, que você pegou para construir esse bunker para você, saibam exatamente onde está e eles têm acesso a todas as ferramentas. Quanto mais cedo as pessoas começarem a usar seu dinheiro como uma ferramenta em vez de um objetivo de vida, mais rápido seremos capazes de nos livrar desse buraco. Então, pai, eu sei que você não quer prestar atenção e não quer ser filmado com miniaturas porque não quer parecer tipo o Dr. Strangelove ou qualquer outro general aposentado brincando com coisas, mas... Isso é exatamente o que parece. Veja, precisamos estabelecer algo que as pessoas possam entender como funciona. Temos um produtor de alimentos, outra loja ali, um banco, um proprietário de casa e, em seguida, os serviços de emergência por aqui. É como a natureza, ou mesmo vamos fazer um país estrangeiro, ou a África, ou em outro lugar. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar a forma como tudo está configurado, porque precisamos do banco entre o clube e o campo, todos os outros. Temos um sistema financeiro enorme em comparação com o que eu chamaria de economia real, onde as pessoas trabalham, produzem e vivem. O que estávamos fazendo era tentar explicar o capital, as estruturas, os seguros e o financiamento com as hipotecas usando brinquedos infantis. Então, temos dinheiro. Vai funcionar? Não sei se vai funcionar. O primeiro é que a loja de alimentos é um negócio e ganha dinheiro. E eles depositam esse dinheiro no banco. Tá bom. Tudo bem? Tá. Bom, o John, nosso garoto, que trabalha na loja de alimentos e é pago na loja de alimentos, ele decide que quer, digamos, comprar uma casa. Ele não tem dinheiro suficiente para comprar uma casa. Mas ele vai ao banco e o banco diz, bom, te damos o dinheiro para comprar uma casa. Em troca, você vai ter que fazer uma coisa por mim. Vai me dar uma nota promissória. Nós precisamos verificar se a casa passa na inspeção. Sim, passa na inspeção. E ele pode pagar com base na sua renda mensal? Sim, é claro. Aliás, A resposta é sim. é. Então, tudo bem. Aqui você tem a hipoteca e, bom, aqui está o dinheiro. É assim que funciona o Banco Real. Eles não têm certeza se esse cara vai pagar. Apenas diga sim. Diga sim e terá o dinheiro. Vamos? Normalmente pensamos que o banco recebe nossos depósitos e depois os empresta. O balanço é uma entrada de um lado, outra entrada do outro lado e tem reivindicações para voltar. E se realmente voltarem como esperado, eles obtêm um retorno disso. Basicamente, estão criando dinheiro do nada.
Antigamente, eu daria essa hipoteca e diria: isso é um ativo para mim, porque você vai me pagar todos os meses para pagar essa hipoteca, certo? Bom, eu descobri uma maneira melhor de ganhar dinheiro. O banco, que não é bobo nem nada, pega uma nota promissória e ele vai vender isso no que nós chamamos de mercado secundário. E eles recebem uma comissão por isso. Então, uma vez que eu tenho essa hipoteca e talvez de muitas outras casas no bairro, e idealmente de outros bairros também, eu as coloco em um veículo especial, que na verdade geralmente é uma união ou uma corporação, esses dispositivos de proteção e de ativos. E então se emitem reivindicações contra essas novas entidades legais para os investidores. Eles empacotam essas notas promissórias, sabe, juntam tudo para que hajam muitas delas, um volume grande, e as vendem para as seguradoras e os bancos estrangeiros. E assim podem se apoiar. O que significa que posso fazer empréstimos com essas coisas que são empréstimos. Sim, porque você tem alavancagem aqui, então você pode fazer vários empréstimos. Portanto, o sistema sempre gera dinheiro. Eles podem reduzir seus riscos porque não estão comprando apenas uma hipoteca. Eles estão comprando um pacote de hipotecas. Em alguns casos, estão apenas comprando uma parte da taxa de juros de um pacote de hipotecas. E tudo isso é chamado de derivativos. E tudo funciona desde que haja a expectativa de que o empréstimo será pago. Que John, na hora certa de cada mês, dará dinheiro ao banco para pagar a sua parte na nota promissória. Então, a forma antiga como o sistema bancário funcionava, que o banqueiro olhava para você e dizia: você é digno de crédito? Posso confiar em você? Na verdade, os bancos não mantêm mais as hipotecas em seus livros. Eles estão vendendo essas hipotecas para que possam ser empacotadas como outros tipos de instrumentos financeiros. Portanto, eles são capazes de passar a bola, passar o risco para a próxima pessoa. Dependendo de como as agências de classificação as classifiquem, são oportunidades reconhecidas para fundos de pensão. Sim, fundos de pensão, claro, coloque-os aqui. Os investidores adquirem uma participação no fluxo de caixa que os proprietários contribuem para o fundo comum, mas também têm uma espécie de direito sobre a casa, porque o fluxo de caixa é respaldado pelo financiamento imobiliário. Assim, algo tão valioso como esse prédio e o terreno onde está construído podem se tornar um ativo financeiro negociável globalmente, por meio de uma estrutura jurídica. O paraíso dos advogados. Este é o seu empréstimo e ele passa por esse sistema. O banco tem um empréstimo e vende e se torna um valor. Ele se torna parte do balanço dos fundos mútuos de mercado monetário. Basicamente, trocam seu empréstimo, sua garantia e sua casa em um acordo de dinheiro garantido. E o objetivo de ambos é permitir que diversos participantes operem nos mercados de derivados e obtenham altas taxas de retorno a curto prazo. Hoje em dia, a dívida é tratada como um ativo e pode ser negociada globalmente, entende? Demos um salto enorme desde o século XII, quando surgiram as primeiras notas negociáveis, até tratarmos a dívida como um ativo que simplesmente podemos negociar agora em um mercado global. No fundo, há um valor tangível. Esse mesmo valor é usado não apenas uma vez, mas 2, 3 ou 4 vezes no comércio do setor financeiro. Não é direcionado para investidores produtivos em empresas, nem para financiar a mitigação das mudanças climáticas e a descarbonização. O dinheiro cria mais dinheiro, a riqueza cria mais riqueza, e esse é o ciclo que não para de gerar. No fim das contas, são as nossas casas e o valor delas que sustentam tudo isso. O FMI chamou isso de sistema bancário paralelo. O paralelo aqui não significa que seja ilegal ou necessariamente obscuro, etc. Significa apenas que opera em uma área pouco regulamentada, como o Velho Oeste do setor financeiro. Um problema no mercado de derivativos é que não há um mercado real, é mais como uma troca individual entre banqueiros.
É como se eu e você disséssemos: Ei, eu sei em qual banco você trabalha e tenho alguns títulos que quero que você os assegure para mim em caso de mudanças na taxa de juros. Você poderia garantir esses títulos? Quanto você me cobraria? Você me dá um preço e eu digo: é um bom negócio para mim. Vou receber uma bonificação por contratar o seguro e você vai receber uma bonificação por receber o dinheiro para contratar o seguro. Olha, é uma excelente ideia. É como o antigo princípio dos seguros. Quantas pessoas podem segurar a casa de uma única pessoa? Cada pessoa no bairro pode ter uma pólice de US$ 100.000 para aquela casa e receber se pegar fogo. É como o antigo princípio dos seguros. Quantas pessoas podem assegurar a casa de uma única pessoa? Cada pessoa do bairro pode ter uma apólice de US$ 100.000 para aquela casa e cada pessoa recebe US$ 100.000 quando a casa de US$ 100.000 pega fogo? Como americanos, nós somos míopes e não pensamos a longo prazo. E a educação financeira, ela não era tão complicada há 100 anos. Você tinha pouco dinheiro, tinha uma conta bancária, pagava e recebia contas, não é? Não é lá que o meu está. Os derivativos críticos para nossos mercados financeiros hoje em dia são, na verdade, os que derrubaram o sistema financeiro em 2008. Foram swaps de inadimplência de crédito e as obrigações de dívida garantidas. E o swap de inadimplência de crédito é basicamente um tipo de contrato que essencialmente diz: se alguns ativos no mercado perderem o valor, o segurador tem que me pagar uma taxa. E a beleza do CDS, o swap de inadimplência de crédito, era que você não precisava ter o ativo em si. É como se eu fizesse um seguro contra incêndio para a casa do meu vizinho. E se aquela casa pegar fogo, eu recebo o prêmio. O valor dessas transações financeiras é muito maior do que o capital tangível real, que são basicamente as casas das famílias, os lares. O valor teórico de mercado de derivativos é de US$ 600 milhões, e isso, digamos, é 8 a 10 vezes maior que o PIB mundial. Uma cidade americana com trilhões de dólares de valor imobiliário, ali mesmo, ou pelo menos centenas de trilhões, simplesmente não existirá mais. Como vai funcionar? Como funciona o setor bancário? Como funciona o mercado de seguros, mercado de resseguros? O que foi colateralizado com os bens imobiliários? Não se trata apenas de diferentes atores que negociam em diferentes mercados ou em diferentes transações legais. Nosso sistema financeiro é tal que temos grandes bancos, megabancos, bancos grandes demais para quebrar, que frequentemente operam em ambos os lados do mesmo mercado. Os grandes bancos não sabem necessariamente quanta exposição de risco o banco contraparte em outro país está disposto a assumir. Ninguém realmente entende as interdependências legais incorporadas nesses contratos e que, em última instância, podem derrubar todo o sistema financeiro. O sistema é tão complicado que a responsabilidade se perde. Então, o valor real está aqui. Todas as transações são construídas sobre a economia real. Em seguida, temos Doggery, a pequena cidade de Doggery. Não há muita coisa lá hoje. Era uma cidade pequena que costumava ter uma mercearia quando eu estava crescendo, tinha uma igreja, tinha uma agência de correios, mas, sabe, já não existe mais. A agricultura e a América Rural receberam um adiantamento da automação que está prestes a chegar ao restante do país. Estamos aqui na praça da cidade em DeWitt, Arkansas, e se você olhar ao redor, não há muitos negócios aqui. Um deles é o de Departamento de Serviços Humanos.
Então, quando definimos a economia real, não vamos esquecer das fazendas. Ainda são 88% de pequenas fazendas familiares. Este é um silo de armazenamento de grãos da fazenda da minha família. Esta é a casa do meu pai. Ele vai fazer 87 anos. Minha mãe tem 85. Eles moram aqui há muitos anos. E somos uma equipe. Quantas vezes é preciso ter chuvas intensas, ondas de calor, geadas fora de época para que as colheitas não cheguem de uma vez? Protegemos nossos agricultores, oferecemos um seguro de colheita subsidiado, temos serviço de extensão agrícola e eles pagam por isso, mas provavelmente não pagam todo o valor. É uma economia de livre mercado, mas também uma questão de segurança nacional. O programa de seguro de colheitas foi criado em resposta aos efeitos da poeira e da Grande Depressão. Muitas áreas dos Estados Unidos foram severamente afetadas pela onda de poeira e muitos agricultores perderam tudo. Além disso, grande parte da América foi devastada pela depressão e os agricultores sofreram muito durante esse período. Muitas partes das planícies estavam completamente cobertas de poeira. Muitas colheitas foram perdidas devido ao clima e às condições climáticas extremas, devido aos insetos. Mas é em grande escala, como disse meu pai, são eventos de grande escala pelos quais todo mundo se preocupa, como a grande seca. Acredito que em alguns lugares o nosso aquífero está em 20% e em outros está em 50%. E estamos usando mais água do que nunca. Temos nossas bombas de água. E estamos construindo canais. Essa é a primeira fase. Estamos tentando levar água para esse bio indiano e depois nós vamos usar isso como o principal suprimento de água. Em Arkansas, temos um evento de seca a cada temporada de crescimento. Não importa se acabamos de passar por uma inundação, assim que saímos desse evento de inundação, estamos regando, porque nosso solo não é muito profundo, nós temos o que chamamos de camada dura, logo abaixo da superfície, o que ajuda o cultivo do arroz. Sim, foi muito útil. A cada dia fica mais caro e pensávamos que receberíamos muito dinheiro para a infraestrutura, mas isso não aconteceu. E o dinheiro federal para a infraestrutura que está por vir? Bem, a forma como foi estabelecido originalmente foi que o governo federal seria responsável por 65% e o Estado 10% e o nosso distrito local 25%. E muitas pessoas se beneficiaram disso, além dos agricultores que precisavam pagar por isso, são os únicos que realmente usam água. E suponho que teremos que fazer muitas coisas assim. Sim, é isso. À medida em que a temperatura aumenta, os padrões de chuva também mudam. Cada pessoa com quem conversamos sobre agricultura e diferentes métodos de cultivo, seja arado, não arado, orgânico ou não, sabe que cada pedaço de terra é diferente. E cada comunidade pequena é diferente. E o ecossistema é diferente. Então, como pode um gigante como J.P. Morgan prestar serviços a uma comunidade como essa? E porque eles queriam fazer isso? Essa é a parte restante da história. Quero dizer, isso não será um centro de lucro para eles virem aqui e olhar para um homem que está cultivando 2.000, 3.000 acres.
Eles procuram fazendas de 20, 50 mil acres onde possam justificar passar algum tempo nelas. Os relacionamentos com os bancos também mudaram, mas costumavam ser bancos menores que conheciam o seu pai, o seu avô. E se você fosse a um leilão de fazenda e dissesse: eu gostei desse trator e ele custasse 27 mil dólares, só precisava ir ao banco e dizer: eu quero ele, está na sua conta. Há 60 anos, se você ganhasse dinheiro com uma colheita, pagava todas as suas contas e podia mandar os seus filhos para a escola e comprar comida. Estava tudo bem. Hoje em dia, você pode fazer uma colheita e perder seus ativos. Todo mundo aqui é da família. E quer dizer, se há 30 anos, quando começamos tudo isso, uma colhedeira custava uns 35 mil dólares. E agora, uma colhedeira dessa custa uns 400 mil dólares. Quando você está investindo em máquinas, você tem seus empregados e tudo mais para ir em cima e está chegando perto de $500 milhão, onde mais alguém está comprando equipamentos de $500 milhão e mal consegue pagar as contas no final do mês. Fica mais difícil a cada ano. The cost of production and agricultural cost, or just to be a farmer, and even a small farmer, are almost cost prohibitive unless your family has been in farming for generations. Graças a Deus por uma colheita tão boa, enquanto outros tiveram que lutar. Ah, aqui estão alguns colegas. Sim, é com ele que estamos indo. Todos vocês estão indo com ele. Já está tudo pronto por aqui. Ah, muito bem, obrigado. Certo. As fazendas são semelhantes a ser dono de uma casa. Você precisa limpar as calhas, precisa varrer a calçada. E o mesmo acontece com uma fazenda. É bom deixá-la em um bom estado de funcionamento. Antes da automação, tudo aqui é escrito à mão. 24 de 55, sim. E todos os dias. E isso é tudo o que aconteceu durante esse dia, todo o dinheiro que entrou. Eles fizeram 4 empréstimos. Sim, esses são os empréstimos que fizemos nesse dia. E você vê o tamanho dos empréstimos? 150, 500 dólares. Nas áreas reais dos Estados Unidos, não apenas na nossa, mas em outras comunidades rurais, costumavam haver muitos bancos pequenos que estavam muito conectados com suas comunidades e com as pessoas que viviam lá. Eles tentavam ajudá-las a crescer em seus negócios e em suas vidas. E então eu só temo pelo que o futuro nos reserva. É cada vez mais difícil para esses agricultores continuarem no negócio porque eles não conseguem obter financiamento. Os preços não melhoram no ano seguinte. E, independente de desastres naturais ou o que aconteça. E assim o agricultor fica cada vez mais para trás e tivemos vários que realmente estão saindo dos negócios. Eles têm que vender seus equipamentos e entregar a fazenda. No caso, para outra pessoa continuar. Na verdade, é algo que eu não tenho controle e nenhum de nós ao redor da Inglaterra, Arkansas, tem controle sobre isso. E no último... Como em 2008, quando diziam que os bancos não teriam dinheiro para emprestar aos agricultores, e tinha vários agricultores que estavam puxando os cabelos, e um deles me perguntou: você será capaz de emprestar dinheiro suficiente para terminar essa safra? E então eu respondi: vá para casa e assista a Andy Griffith e pare de assistir a CNN e Fox. E eu disse: pelo que eu sei, nós teremos o dinheiro e cuidaremos de tudo, então não se engane. Coisas para assustar. Sim, sobre isso não tem controle, então... Algumas semanas depois, ele voltou e disse: você sabe, foi o melhor conselho que recebi esse ano. Não chove nem um mísero centímetro. São 7 centímetros
ou nada. Tudo é extremo. Muitas dessas restrições aos bancos estão sendo eliminadas. Então, ainda temos o comércio de derivativos e não sabemos o que é. Há centenas de trilhões de dólares, talvez 800 trilhões de dólares em derivativos nas bolsas de câmbio que não podem ser cobertos. Nos anos 80 era, Gordon Gekko é um cara legal, ele nos ensinou que a ganância é boa. É um ciclo na América. Você tem que criar riqueza. Não se pode criar riqueza simplesmente tirando-as de pessoas por meio de impostos. As pessoas precisam de incentivo para criar riqueza. E essa tem sido a grande virtude da democracia ocidental por cerca de 300 anos, sabe? Mas também tem sido um grande mal-entendido. Então, voltemos aos Estados Unidos após a Guerra Civil e o crescimento. O crescimento foi feito com a terra que as pessoas foram literalmente assassinadas e expulsas. E elas diziam, ei, cara, olhe toda essa terra livre. E assim é como o dinheiro foi feito. Precisamos decidir fazer melhor no futuro. O capitalismo americano pode ser bastante cruel. Se voltarmos na Guerra Civil Americana e ao que aconteceu logo depois, industrializamos a América, entramos na Era Dourada. As pessoas olharam para esses barões ladrões e disseram, isso não pode durar. This can't last. E acabamos no movimento progressista. Essa é a era de Reagan. A era de Reagan foi a relaxação do Estado administrativo. Foi do tipo, vamos deixar as empresas grandes ficarem ainda maiores, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer tudo com dinheiro, vamos deixar organizações de caridade cuidarem das pessoas, vamos esquecer dos programas governamentais. E isso tem funcionado desde que o Reagan foi eleito. Fui criado como um vermelho. Cresci em uma família vermelha. Cresci nos anos 80. Eu me apaixonei por Ronald Reagan. Eu idolatrava Reagan. Eu olhava para ele e dizia, eu quero estar no seu lugar. Na verdade, meus pais disseram que eu enviei uma nota de $1 para ele, só que com a minha foto na nota. A máxima é, dovei, não provei. Confie, mas verifique. Você repete isso em toda a reunião. E repete isso em todas elas. Mas eu queria me envolver na política. Eu queria ser a primeira mulher do presidente dos Estados Unidos. Eu achava fascinante. Podemos deixar nossos filhos com uma dívida massiva, impagável e uma economia arruinada. Ou podemos deixá-los com liberdade. Em uma terra onde cada indivíduo tem a oportunidade de ser o que Deus quis que fôssemos. As pessoas gostam de dizer que a economia é uma ciência, mas, na verdade, ela obedece à política. Keynes saiu e analisou isso e viu a necessidade política. Foi assim que entendemos a macroeconomia. Friedman saiu e analisou isso. Ele viu gastos deficitários, viu um controle de governo, viu altos impostos e disse que deve haver uma maneira melhor. Ele reinventou a economia clássica. Ele citou Milton Friedman e disse que a economia dos Estados Unidos deveria ser avaliada pelo número de importações que temos e não pelas exportações. Eu pensei que talvez fosse um erro de digitação, algo assim. Então eu perguntei para ele, eu disse, tá falando sério? A economia do gotejamento começa em 1980, é por aí. No final dos anos 70 entramos nisso. Mas a conclusão é que ela tem duas partes. Primeiro, demitir os policiais. Não os policiais de Main Street, os policiais de Wall Street. Deixe-os livres. Deixe os bancos fazerem o que quiserem. E aqui estamos agora, 40 anos na era de Reagan. E as pessoas estão olhando para o que ele fez e está tudo bem. Ele realmente tornou algumas pessoas realmente ricas. Ganhamos a Guerra Fria durante esse período. Não necessariamente por conta disso, mas ganhamos a Guerra Fria e os Estados Unidos se tornaram essa potência suprema. Mas para o povo americano, não é tão bom assim. Os salários reais diminuíram. Pois é, pois é.
Os salários realmente diminuíram e as pessoas olham para trás e querem que os Estados Unidos voltem a ser aqueles dos anos 50, quando a taxa de imposto marginal era de 91%. Minha mãe adorava Ronald Reagan. Ela assistia todos os domingos à noite a Deer Theater. No final, ele dizia, na General Electric, o progresso é o nosso produto mais importante. O que o equivocado Reagan diria se você dissesse a ele que a GE gasta mais dinheiro recomprando ações do que em R&D? Em 1950, recompras de ações eram ilegais. Eram consideradas como manipulação de mercado. Agora, analistas de investimento olham para essas empresas e dizem: muitas empresas são realmente inteligentes. Acho que suas ações vão continuar subindo porque elas têm um ótimo programa de recompensas de ações. Isso não faz nada pela economia. O americano médio está vivendo no PIB de 1980. É evidente que o mundo mudou e as commodities que podem ser compradas não são as mesmas, mas em termos de nível de vida, digamos médio, nada disso melhorou. As empresas financiam seus investimentos com seus lucros e é isso que as pessoas pensam. Agora, se olharmos para as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 50% dos lucros são pagos como dividendos. E 50% dos lucros são usados para recomprar ações. Então, como financiam seus investimentos? Dívida. O presidente mostrou surpresa com o colapso dos mercados. Sua popularidade se deve ao bom desempenho econômico que os Estados Unidos desfrutam sob sua liderança. Há mais pessoas trabalhando do que nunca na história. Nossa produtividade aumentou e também a nossa produção manufaturada. Não há inflação galopante como existia no passado. Então, como eu disse, eu acho que o pânico não se deve espalhar porque todos os indicadores econômicos são sólidos. Os sinais de alerta estão ali há muito tempo, fábricas fechadas em pequenas cidades americanas. A ideia de que os bilionários criam empregos através da economia de filtragem é inquestionável historicamente. Não há evidências sólidas de que isso seja realmente uma verdade. Realmente não há evidências. É mais uma noção de economia voodoo. Quando você coloca as pessoas mais inteligentes do mundo nas finanças, como temos feito nos últimos 25 anos neste país, você não pode frear sua imaginação e criatividade. A velocidade e a escala das mudanças econômicas globais têm ultrapassado os sistemas nacionais de normas e regulamentações. Portanto, o nosso primeiro desafio é concordar com uma supervisão mais rigorosa e transparente dos bancos, e isso a nível mundial. Quando os reguladores vêm no meu banco, que é um banco bastante pequeno e simples, eles procuram os procedimentos operacionais padrão e a devida diligência de projetos realizados. E é bastante fácil. Mas quando você vai para um banco grande como o Wells Fargo, JP Morgan, Goldman, é como se diz, eu vejo esse e-mail e digo, quer dizer, eles não entendem porque não estão envolvidos, eles não inventaram isso. É como tentar ensinar uma pessoa a teoria da gravidade quântica quando eles fizeram apenas um curso de física no ensino médio e estão inspecionando Stephen Hawking ou algo assim. A Terra é um sistema natural limitado que não pode se expandir para sempre. A beleza do Código Legal e derivativos, que são um produto do Código Legal, é que podemos expandi-los até onde quisermos. Então, sempre criamos novos tipos de ativos, novos tipos de truques legais no final, e os dois sistemas não são compatíveis. Se você é muito rico e brinca com o seu dinheiro e perde tudo em Las Vegas, isso quer dizer, é o seu problema. Mas aqui, se eles perdem seu dinheiro, esse é o nosso problema. O mercado não pode punir coisas das quais não sabe nada. Eles não levaram em consideração os riscos de tudo isso mudar. Catástrofes naturais podem ter impactos em nosso sistema financeiro simplesmente porque afetarão o valor dos ativos. A nova lei permite que 12 bancos do Sistema de Reserva Federal emitam moeda adicional com base em ativos sólidos, permitindo que os bancos reabertos atendam a todas as solicitações legítimas. É uma moeda sólida porque está totalmente respaldada por ativos reais.
Então, o que acontece é que há um evento. E quando o evento acontece, então todo mundo acorda e, infelizmente, ocorre o que chamamos de contágio de um sistema financeiro. E as pessoas vendem suas ações, tentam obter o reembolso de seus derivativos, querem acionar suas apólices de seguro e o mercado começa a entrar em colapso. Quando o mercado começa a cair, os plugs são puxados de todos os lugares. Por isso, no caso das mudanças climáticas, não se trata apenas do impacto direto, mas também da possibilidade de contágio, entende? Contágio econômico, financeiro. É isso, contágio econômico, isso. Essas opiniões são apenas previsões e, como sempre, evoluirão com a chegada de novas informações. Deixamos claro que iremos resgatar esses atores financeiros, vamos resgatá-los e isso não pode ser sustentado. Se funciona é apenas porque os bancos entram para comprar ativos, entende? Recentemente foi proposto que o Banco Central Europeu também começasse a comprar ações de empresas. Portanto, não dívidas, ações. Estamos efetivamente socializando a obrigação de gerar retornos financeiros para os detentores de ativos de capital. E isso não pode durar para sempre. De onde vem todo esse dinheiro? O futuro. Embora todos os políticos digam, essas são as eleições mais importantes da sua vida, essas forças não são controladas nem liberadas por apenas uma eleição. Temos lido nas últimas semanas sobre o coronavírus e, amigo, a China está agindo como se isso fosse um apocalipse zumbi. Sim, eu não quero entrar em um avião. Temos um governo competente e organizado o suficiente para lidar com esse tipo de resposta. Não, nem mesmo conseguimos lidar com a falta de moradia em Los Angeles. Você sabe, nem mesmo conseguimos descobrir como financiar nada, muito menos uma pandemia. Os americanos vivem sob a ilusão de que são incrivelmente diferentes dos outros. Quando eu estava na universidade, tudo começou a desmoronar nos Balcãs. Todo mundo dizia, essas pessoas são selvagens, elas têm lutado entre si por dezenas de anos, parece que acabaram de descer das árvores ou algo assim. Então você está lá e percebe que essas pessoas vivem em casas com eletricidade e garagens para 2 carros, têm geladeiras e não apenas têm filhos na universidade, mas várias gerações que passaram pela universidade e todos falam a mesma língua. E essas pessoas se mataram, cometeram genocídio, 250 mil mortos, campos de estupro, campos de concentração, limpeza étnica. Foi um plano para limpar etnicamente Kosovo e se livrar da população albanesa. Vamos tolerar isso? A França vai tolerar isso? Eu não acredito. Assim como muitos países, quando o sistema começa a desmoronar, no caso deles foi o sistema comunista e, no nosso caso, o sistema capitalista, que está começando a desmoronar. E as pessoas se voltam umas contra as outras porque alguns líderes pensam, todo mundo está irritado agora e eu posso motivar meu grupo para tirar coisas do outro grupo. A Europa não tinha tantos deslocados desde a Segunda Guerra Mundial. E é com isso que precisamos nos preocupar com as mudanças climáticas, porque acontece quando os recursos começam a faltar e todos são humanos, todos são propensos a essas coisas. Temos tábuas pré-cortadas que podemos colocar nas janelas caso haja saqueadores e coisas assim. A ONU disse apenas 2 semanas atrás, 1 bilhão em 30 anos. É isso, 1 bilhão de pessoas deslocadas, 1 bilhão de refugiados porque não podem mais cultivar seus alimentos devido à seca, às inundações ou ao colapso de sistemas. Quanto pior isso vai ficar antes de melhorar? Acredito que a opinião geral é que isso continuará piorando. Por enquanto, as próximas chuvas demorarão muito a chegar. Para o mundo, isso é muito ruim porque são bilhões de pessoas deslocadas, consequências econômicas massivas. Pode haver uma sociedade que teve tanto sucesso material quanto essa e que pôde se transformar? No passado, os impérios não foram capazes. O que os romanos diriam? Será que eles poderiam nos ajudar? Você acha que eles poderiam? É improvável.
A herança da América vem da antiga Roma. Todos os homens que escreveram a Constituição estudaram a história de Roma, ou seja, o Senado é baseado no modelo romano. E está falhando da mesma forma que falhou o Senado romano. Sabe, havia um filósofo grego que dizia que os governos passavam por ciclos. Eles vão da democracia para o oligopólio, para a ditadura e se desmoronam. É simples assim. Eu sei que estamos falando de Aristóteles, mas... Não, na verdade não era Aristóteles, era outro cara. Não, foi Aristóteles. Não, talvez tenha sido Políbio, não me lembro bem quem foi. Eu aposto em dinheiro, que é Aristóteles. Como nós estamos em Las Vegas, eu aposto dinheiro que é Aristóteles, porque foi ele que inventou as definições dos 3 tipos de governo e seu alter ego. Então, você tem uma democracia que, quando dá errado, se torna uma mobocracia. Você tem uma monarquia que, quando dá errado, se torna uma tirania. E quando você tem uma aristocracia que, quando dá errado, se torna um oligopólio. Isso se baseia no trabalho de um predecessor, mas como se chama o predecessor? Temos que descobrir. Eu não sei, me diga você. Nós vamos descobrir. Eu não sei, mas eu vou pesquisar. A riqueza era obtida em grande parte por meio do comércio, nos armazéns repletos de mercadoria de todo o império e além. Eram apenas alguns ricos, e não muitos, que se beneficiavam das riquezas e dos vastos recursos do império. Esse desequilíbrio e o comportamento irresponsável dos funcionários públicos se tornariam as principais razões para o eventual declínio de Roma. Então, meu pai e eu fizemos uma aposta e eu preciso que você veja quem ganhou. Tá bem. Quem tem razão? Se sou eu ou ele, é sobre Aristóteles. Então, eu estava bem. Aristóteles descreveu a morte da democracia e o que acontece com as diferentes formas de governo. Na Idade Média, especialmente no início e durante a transição para o período medieval da Antiguidade Tardia, a desigualdade social aumentou mais que nunca e nunca vimos algo dessa forma. Os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A razão deve ser encontrada no fato de que o Império Romano e seu governo central não apoiavam a parte mais pobre da população, ao contrário do que vinham fazendo até então. Esse mesmo padrão pode ser observado na sociedade atual. Particularmente, a classe média é especialmente afetada, sofrendo cada vez mais com a recessão que vivemos desde o início dos anos 2000. Bem, veja, Alessia, sei também, pelos seus estudos, que o colapso do Império Romano foi principalmente um colapso financeiro enorme, gigantesco, e em algum momento os imperadores ficaram sem dinheiro e sem condições de fazer algum projeto. Há muitas teorias diferentes sobre o porquê o Império Romano entrou em colapso. Acredito que agora sabemos que houve um longo declínio econômico antes do colapso do Império Romano, antes das multidões germânicas descerem e conquistarem a Itália, e, consequentemente, conquistarem Roma. Então, a pergunta é, o que causou o declínio econômico? Disparidade gritante entre ricos e pobres. Honestórios e miliórios, eles. Sim, agora você está falando em latim. Grandes desigualdades podem não ser politicamente sustentáveis. Os governos se financiam através de dívidas ou impostos. Em Roma, basicamente, você ia e tentava extrair seus rendimentos das províncias que ocupava ou poderia iniciar outra guerra para obter os rendimentos, para alimentar Roma e alimentar aqueles que dirigiam o sistema em geral. E acredito que esse é o denominador comum porque hoje vivemos um sistema muito diferente. Hoje são nossos bancos centrais que estão realizando a operação. Uma coisa sobre mercados financeiros, um dos seus verdadeiros poderes é, se puderem antecipar a ação do futuro para o presente, se houver política crível, afinal, a maior parte do que os bancos centrais fazem é efetivamente isso.
Árvores grandes caem com força. O mercado pode se adaptar a qualquer coisa desde que haja clareza, transparência e honestidade. E eu não acredito que estejamos conseguindo isso. Houve muitas coisas que causaram esse problema, mas, quero dizer, essencialmente, a estrutura de Roma perdurou por muito tempo, até que finalmente ficou sem meios econômicos e, quer dizer, sem nenhuma liderança também. Os políticos foram comprados. E os fundadores da nossa república nos advertiram repetidamente que se você se tornar realmente rico e perder seu caráter moral, está acabado. Esse é um princípio em que acreditamos quando a economia está lá em cima e ela vai declinando. E quando ela declina, ela vai bem para baixo, ela vai caindo, 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 até chegar lá embaixo. É simples assim. É o que pensamos. Talvez. You know the ancient malediction, may you live in interesting times. Então, assim terminou da última vez. Exceto que dessa vez não serão apenas os bárbaros, será o próprio planeta que arderá. There is still active fire in that area. Monitor the conditions and know what you will do if the fire threatens. Nas fumaças do pior início da temporada de incêndio já registrado, enquanto alguns procuram soluções, outros querem culpados. Intervalo. Deveria fazer uma pausa e deixar que tudo se acalme. A engenhosidade financeira faz parte desse sistema desde que os holandeses inventaram a Sociedade Anônima e o Lloyds de Londres. É o que as pessoas dizem. Investidores estrangeiros olhavam para os Estados Unidos e diziam: os Estados Unidos são os melhores. É o lugar mais seguro do mundo onde eu posso investir o meu dinheiro. Quero dizer, tivemos, não sei, 5, 6 eventos bíblicos, continuamos tendo. Então, temos que questionar a validade do valor e a viabilidade da minha propriedade ao longo do prazo. Há pouco mais de 7 anos, o furacão Sandy passou por aqui, causando dezenas de bilhões de dólares em danos materiais. E, desde então, Nova York construiu mais, maior, mais alto e mais caro, porque nós, as pessoas, somos responsáveis pelo custo do seguro. Se, por acaso, outro furacão vir a atingir a cidade de Nova York. O Programa Nacional de Seguro contra Inundação é um programa público gerenciado pelo governo. É administrado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Ele fornece seguro contra inundações para praticamente todos os proprietários de imóveis e empresas. A verdade é que isso é bastante incomum. A maioria dos países tem seguros privados, não os Estados Unidos. É uma apólice suplementar subsidiada pelo governo, então todos os cidadãos estão, de certa forma, pagando a conta dos proprietários em áreas costeiras. Para construir uma enorme urbanização em uma planície aluvial em Nova York é necessário muito capital. Os funcionários municipais de Nova York estão muito interessados em continuar promovendo uma versão da cidade em que a maior parte do terreno disponível seja viável para um desenvolvimento econômico contínuo, porque os impostos sobre as propriedades são muito importantes lá, como em qualquer outro lugar. Bem, o programa original de Programa Nacional de Seguro contra Inundações visa interromper a construção em áreas de alto risco, áreas onde a água se move rapidamente, em particular zonas de inundação ao longo do rio, onde a água se move na mesma velocidade que o rio, as áreas onde a água se move rapidamente, em particular as zonas de inundação ao longo do rio, onde a água realmente se move na mesma velocidade que o rio. As áreas de inundações onde ocorre a marejada ciclônica
é quase impossível construir um prédio realmente seguro contra uma parede de 4 metros de água que se aproxima durante uma tempestade. Mas depois que é vendido, é claro, o risco agora é de outra pessoa. A forma como os agentes financeiros titulizaram as hipotecas no período anterior à última crise financeira ainda está em vigor. Os construtores querem minimizar o programa de enchentes. A cidade deseja minimizá-lo, quer manter as elevações nos mapas e lutar contra cada novo mapa emitido pelo Programa Nacional de Seguro contra inundações, o que causa problemas em atrasos na implementação. As comunidades costeiras estão localizadas em algumas das áreas mais valiosas do país e, consequentemente, pessoas vão lutar para proteger seus investimentos. A cidade não me exige ter seguro contra enchentes. Meu agente imobiliário não disse que eu teria que ter seguro. Sinceramente, não se olha para os mapas de enchentes quando se muda para um bairro, você se apaixona pela casa. E 85% das pessoas do meu bairro não tinham seguro. Os Estados Unidos são especialmente vulneráveis à construção em áreas fisicamente vulneráveis e propensa a desastres, devido à nossa dependência de regulamentos locais, especialmente para decisões de zoneamento. Isso faz parte dos fundamentos dos Estados Unidos, dos direitos estaduais e locais. E tem muitas vantagens, mas também uma grande desvantagem, que é os governos locais dependerem das receitas provenientes de suas construções e residentes que constroem e vivem em suas localidades, o que significa que todos os residentes se beneficiam do desenvolvimento. A política de fornecimento está tão ligada ao valor de terra nos Estados Unidos que, se o valor da propriedade cair, as avaliações fiscais são ajustadas para refletir isso e há menos receita para a base tributária, o que significa menos investimentos em serviços locais, escolas e transporte público. No Texas, não temos imposto de renda. Essa é mais uma razão para virem para cá. Porque é mais barato. Os mapas existem sobre onde ocorrerá uma enchente de 100 ou 500 anos, estão desatualizados e não são tão precisos quanto deveriam ser, para que possamos apreciar o custo do clima. E eles não são tão precisos quanto deveriam ser para que possamos apreciar realmente o custo. As seguradoras encontraram uma maneira de pegar uma apólice de seguro e titulá-las, transferindo-a para algum tipo de mercado de risco de capital, de modo que eles não estejam seguros. O que significa que estão dispostos a segurar mais e mais propriedades, permitindo que as próprias pessoas continuem construindo em áreas de risco. Eu não acredito que alguém queira vir ver a casa, atravessar a água salgada e querer comprá-la. Tenho minhas economias. É assim que vou ajudar meus filhos e minha aposentadoria. Mas agora, como você comprou numa área onde o nível do mar está subindo, é possível que essa economia não esteja segura. Mas agora, para converter suas economias em dinheiro, você precisa ser capaz de vender a casa. Mas agora, ninguém lhe garantirá outra hipoteca de 30 anos. E o que acontece com o John? John perdeu suas economias para a aposentadoria. Bom, então o John está agora literalmente sem teto. A bela casa que vamos comprar na Flórida para a aposentadoria. Sim, essa era a casa deles na Flórida. Eles iriam mudar para o Alabama. Bom, talvez eles não se mudem, mas talvez eles realmente vão para Alabama ou talvez eles vivam num parque de trailers. Inundações envolvem o governo dos Estados Unidos, enquanto o incêndio é uma apólice privada, de seguradoras privadas, e o que está acontecendo com o risco de incêndio é que algumas das principais seguradoras estão falindo em eventos como os incêndios florestais na Califórnia, que podem levar uma seguradora à falência se tiverem passivos pendentes. Nós começamos a conversar e você me falou sobre comprar uma casa em Sausalito. E o que aconteceu?
Ligamos para a seguradora 2 ou 3 dias antes e dissemos que iríamos fechar e eles nos disseram, oi, não podemos assegurar aquela casa. E eu digo, o quê? E eles dizem, sim, essa é uma lista de bairros que não podemos assegurar mais. Então, esses bairros inteiros vão ficar sem seguro e eles não sabem nos dizer se vão ressegurar o atual proprietário da casa. É isso, bilhões de dólares em casas em todo o estado que terão um problema de seguro. Realmente eles terão um problema. As seguradoras asseguram por 1 ano. Então, à medida que as coisas pioram, as seguradoras definitivamente não são capazes de vir em socorro desses proprietários. Esses riscos climáticos latentes e ocultos que podem existir em diferentes lugares, em diferentes mercados imobiliários, se ocorrerem, podem derrubar todo o sistema financeiro. E agora esta casa está sendo listada por 49 mil dólares. No auge do mercado, chegou a cerca de 250 mil dólares. Não só os proprietários perdem seus ativos, os intermediários financeiros perdem seus créditos. São aqueles que compraram as hipotecas titularizadas e outros ativos relacionados a elas, como vimos na crise de 2008. A menos que estejamos dispostos a continuar estendendo o mesmo cheque repetidamente, precisamos começar a analisar se estamos fortalecendo adequadamente os serviços públicos e a infraestrutura ao redor dessas habitações para que possamos resistir a essas tempestades. Ou não devemos permitir o investimento de capital que está sujeito às condições das mudanças climáticas de forma negativa. E precisamos pensar sobre isso. É necessário isso. É realmente muito necessário. Não, isso é o que realmente me assusta, porque não estamos fortalecendo nenhuma de nossas infraestruturas. Quero dizer, ainda não. Há pessoas pensando nisso, mas ninguém fez nada ainda. Bom, do ponto de vista de uma empresa petrolífera, a maioria dos princípios ativos nos Estados Unidos e, na verdade, em todo o mundo, está na costa. Do ponto de vista deles, as instalações são tão vulneráveis quanto a casa das pessoas. Então, há uma grande quantidade de infraestrutura no Golfo do México, mas que se estende até a costa com uma série de oleodutos que estão bem na costa. E à medida que a costa se erode, esses oleodutos se tornam mais visíveis e vulneráveis e precisam ser enterrados ou construir infraestruturas ao redor para protegê-los. Então, na verdade, sim, o fortalecimento da infraestrutura, serviços públicos e incêndios estão associados a isso, ou tubulações. As pessoas estão preocupadas com como protegê-los no futuro. A natureza vai erodir os alicerces da nossa economia. Então, às vezes eu estou em um lugar como esse, sem nenhum dinheiro no bolso, fugindo de um colapso econômico. Porque temos muita terra, mas se eu tivesse que sobreviver aqui e não tivesse nenhum dinheiro para comprar alguma coisa que me fornecesse energia, alguma maneira de obter água em uma terra bastante seca, enquanto amamos a natureza preservada e gostamos de caminhar nela, caçar, acampar, todas essas coisas que fazemos, graças à tecnologia que compramos na loja, a barraca, a arma, a lanterna, o isqueiro, essas coisas são feitas em comunidades humanas, em fábricas, não por pessoas fugindo, não por pessoas sem capital. Tudo se resume à capital. Então é isso que acontece. O capital fluirá para onde puder gerar mais dinheiro para o dono do capital. Uma cidade como essa, que era apenas uma cidade mineradora de prata, é um bom exemplo da teoria do forrageamento, onde você é um animal. E essas coisas se traduzem no mundo humano também. Você precisa escolher entre duas coisas, uma que é fácil de conseguir e outra que é difícil de conseguir.
Se o que é fácil de conseguir valer mais a pena, isso é o que você vai buscar. Então, é isso que causa o boom das cidades. Porque, em certo momento, a prata era muito fácil de conseguir e valia algo. Então, quando o mercado da prata desabou, bem, ela não valia mais nada. Então, eles seguiram em frente, procurando pela próxima coisa mais fácil de extrair. Esses padrões de capital não mudam com o tempo. O capital sempre buscará o maior retorno. A forma de definir o capital é o dinheiro que será utilizado para criar algo. As pessoas são muito míopes. Elas só olham para o que tem na frente delas e a carteira que tem ali. Como vão ganhar dinheiro a curto prazo? Como vai, Frank? Então, olhamos ao nosso redor e é como se todo esse capital estivesse aqui, todo o capital do mundo sediado bem aqui. E eu suponho que todos queiram viver além de 2050, então precisamos mudar. Estão batendo à sua porta, por acaso, para investir? Não, não estão. Temos que buscar o tipo certo de investidores para os nossos projetos. E quando encontramos os investidores para os nossos projetos, é extremamente difícil criar valor ou extrair valor para nossos projetos que os investidores reconheçam de forma imediata, você entende? Se alguém obter 15% do seu dinheiro com derivativos, por que iriam querer obter 5% com energias renováveis? Porque eles podem utilizar a dedução fiscal de investimento. Todo mundo quer um retorno, todo mundo quer maximizar o seu retorno. E os únicos grupos que eu conheço que podem maximizar a sua rentabilidade em projetos de energia renovável são os ricos com renda passiva. E o que são indivíduos ricos? Acredito que muitos americanos pensam que se alguém tem $500 mil é rico. Eu estou falando de pessoas que possuem centenas e centenas de milhões de dólares em patrimônio líquido. Então, no mínimo, $100 milhões em patrimônio. Eu diria que sim, mas não há muitas pessoas, talvez menos de 1% da população, que tem esse tipo de carteira de investimentos ou investimentos que efetivamente gerem uma renda passiva. Então, quando não há investimento no mercado em tecnologia que ajudaria as soluções climáticas, energias renováveis e limpas, isso se espalha por toda a vida, se espalha por todo o ciclo da vida e também por todo o fluxo de negócios. Lord Keynes, que foi o fundador da macroeconomia, fez a pergunta: por que as pessoas investem? E, honestamente, não há uma resposta. Ele chamou isso de espírito animal. Posso dizer que as pessoas têm aversão ao risco. E depois de 2008, quando vou a essas conferências de negócios e vejo os meus amigos, pergunto ao cara que vale $100 milhões, no que você está trabalhando agora? E ele diz: estou bastante feliz onde estou, e você sabe, tenho uma casa no México, estou cuidando dos netos. Eu quero dizer, ele não está investindo em assumir riscos. Ele não está criando empregos para o resto de nós, pelo menos não diretamente. Esses são os espíritos animais que estão presentes em grande parte das comunidades empresariais do momento. Portanto, a única maneira de substituir isso é com a liderança do governo. O Canal do Panamá, o Canal de Erie, a Ferrovia Transcontinental, o Programa Espacial, o Sistema de Rodovias Interestaduais. Em nenhum desses casos, um grupo de empresários se reuniu e disse: ei, vamos construir um sistema de rodovias interestaduais? Não, foi um sonho que IAC impulsionou em 1955 e que surgiu de um estudo realizado durante a Segunda Guerra Mundial e que envolvia a segurança nacional. Não estamos falando aqui de política partidária. Ninguém tem o monopólio da verdade. E nos assuntos que afetam esse país, devemos trabalhar juntos. Os Estados Unidos estão muito divididos.
Temos 50 estados, uma nação, muitos condados, muitas regiões, dezenas de milhares de cidades, todos têm voz. E é difícil conseguir que cooperemos em determinados projetos, a menos que todos concordem que é necessário que se sinta uma certa urgência para fazê-lo. Se o estudo militar australiano, o militar americano e o britânico estiverem corretos, temos cerca de 30 anos. Se não fizermos nada antes que a civilização entre em colapso, o que suponho que não tenha um bom retorno. Certo. Então, há aqueles que diriam que já podemos ter ultrapassado o ponto de inflexão, e eu não concordo com isso. Por certo, se você concorda, então isso... Então, quase torna o investimento em energia eólica e solar irrelevante. O que é mais valioso no mundo? O mais valioso no mundo são as reservas de petróleo no subsolo. Valem mais do que o PIB dos Estados Unidos, mais do que os mercados de ações, mais do que todos os mercados de países ocidentais. É o petróleo no subsolo. E as pessoas que possuem esse petróleo querem que ele seja utilizado. Qualquer coisa que você ouça sobre a Arábia Saudita, dizendo que eles vão além de uma economia baseada em petróleo, é apenas fachada, pois eles precisam desse petrodólar para chegar lá. Os custos sociais, atualmente, são muito maiores do que os custos econômicos de extrair o petróleo do solo. Portanto, devemos reconhecer o impacto social e fazer com que as pessoas que o produzem e o vendem, e as pessoas que o compram, paguem o custo total do seu uso. Você entende? Isso significa mais um imposto. Mas nem mesmo fizemos isso com segurança, porque, quer dizer, sendo realista, tivemos subsidiado a indústria do petróleo por 50 anos, derrubando governos, protegendo rotas de petróleo. Então, nós nem mesmo conseguimos fazê-los pagar por sua própria extração e segurança. É verdade, mas uma das razões pelas quais não conseguimos fazer isso é porque, na verdade... Que som é esse? Que barulho é esse? Não tínhamos alternativa. Os engenheiros trabalharam sob fogo para apagar os oleodutos incendiados pelas tropas iraquianas em retirada. As gorduras animais já não podiam suprir a crescente necessidade de velas e lubrificantes. O óleo de baleia, que há muito tempo era o principal iluminante, estava começando a faltar. No entanto, a demanda por luz artificial estava aumentando e, em 1850, foi inventada uma lâmpada capaz de queimar eficientemente um produto refinado. Nos primeiros tempos da produção de petróleo, a energia a vapor era utilizada para perfuração, para equipamentos de várias equipes. E essa energia a vapor provavelmente era gerada queimando madeira ou carvão. Então, usava-se madeira ou carvão para se obter petróleo. E hoje em dia usamos eletricidade para esse meio. Usamos gás para obter petróleo. Portanto, usamos uma forma de energia para obter outra. $97.103.871 barris, dia em todo o mundo. Parte dessa equação, certamente no curto prazo, até o período que te preocupa, é modular o consumo e ajustar o comportamento cultural. Mas ninguém fala sobre isso. Você pode culpar a indústria, mas a indústria existe porque as pessoas compram seus produtos e os utilizam. Portanto, são consumidores finais. Vamos impor um imposto sobre o carbono para eles? Vamos puni-los? Ou talvez a equação seja para que todos aceitem a responsabilidade e possamos promover uma mudança cultural. Podemos fazer isso, mas é difícil. A maior parte do nosso impacto individual vem de moradia, transporte e alimentação. São grandes problemas estruturais que não podem ser resolvidos apenas trocando a marca dos lenços de papel que compramos. Vivemos em uma sociedade consumidora de energia e precisamos estar cientes de que nada é gratuito, então temos que estar cientes de que tudo custa energia.
Não importa o que façamos, tudo requer energia. Não parece um espaço público dos Estados Unidos, mas eu percebi aqui na Holanda que todo mundo anda de bicicleta. E isso, estranhamente, não requer gasolina. Não. A pergunta é: podemos substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis? E essa é uma pergunta muito delicada. E isso gera debates enormes. E as pessoas ficam irritadas quando você faz essa pergunta, porque não está claro o que você quer dizer. Se você está se referindo a satisfazer a ganância das pessoas com energia renovável, então a resposta é não. Mas se você está se referindo a se as energias renováveis podem produzir uma quantidade suficiente de energia para sobreviver, então a resposta é sim. Estamos em uma casa energeticamente eficiente agora que construímos. O nosso consumo doméstico, por si só, o dobro da média americana, que me despertou. Não consigo contar o número de viagens que fiz ao redor do mundo a negócios. Mas 2 viagens internacionais eram equivalentes a 1 ano de consumo de serviços públicos na minha casa. E isso realmente me fez pensar sobre as viagens. Isso me fez pensar no que eu como. Outra surpresa para muitas pessoas é a quantidade de energia que usamos no sistema alimentar. Nos Estados Unidos, usamos 100 quadrilhões de BTUs de energia por ano. 1 BTU é a nossa unidade térmica britânica. 1 BTU é aproximadamente o conteúdo energético de 1 palito de fósforo de cozinha. Então, nos Estados Unidos, usamos 100 trilhões de palitos de fósforos de cozinha por ano. 10 quadrilhões de BTUs são para o sistema alimentar. Então, um desses quads de alimentos é uma forma de energia. Estamos ingerindo 1 quad de energia dos alimentos em nossos corpos por 330 milhões de americanos a cada ano. Os outros 9 quads são para o restante do sistema alimentar. Isso inclui os agroquímicos, os fertilizantes e pesticidas, o diesel para os tratores, a energia para a refrigeração, a energia para secar as safras e transporte, além da energia para cozinhar em nossas casas. 3 ou 4 quads disso são apenas para a cadeia de frio. O sistema de refrigeração, caminhões frigoríficos, armazéns frigoríficos e geladeiras e freezers. Todos eles em nossas casas e negócios. Bem, Michael, aqui estamos. Estamos cercados por água. Qual é a relação entre água e energia? A relação entre a água e a energia é de 2 tipos. Por um lado, usamos muita água para produzir energia. Usamos água para resfriar usinas elétricas, para irrigar biocombustíveis, para a produção de petróleo e gás. E também para produzir vapor em refinarias. Olhamos para toda a cadeia de suprimento. Nosso poço secou. Morto? Sim, está morto. Aqui é onde a água estaria. Dá para ver a marca. Não é uma paisagem de filme de apocalipse de fantasia. É agora e é real. Então, a rede pode ser sobrecarregada se não houver água para refrigeração, pelo menos da forma como a maioria das usinas elétricas funciona atualmente. É utilizado água e depois calor para refrigeração. A vida útil dos painéis fotovoltaicos é de 20, talvez 25, talvez isso, uns 30 anos, sei lá. Então as pessoas dizem, bem, são necessários 7 anos de energia para produzir esse painel fotovoltaico. Então você está no lucro, mas está recebendo 18 anos de energia gratuita. Mesmo assim, você ganha 18 anos de energia de presente.
Então, eu, John Key Public, digo: oi, eu quero investir dinheiro na sua fazenda solar. Não até que o governo se envolva nas coisas e nos coloque em uma posição igual à de combustíveis fósseis, entende? Tenho muitos amigos que trabalham no setor de energias renováveis e há um grande problema em relação a ter um contrato de compra de energia. As licenças concedidas, até mesmo os acordos, estão atrasando e não permitindo sua entrada na rede. E o que está acontecendo com isso? Acredito que um dos desafios que enfrentamos é quem tem acesso à infraestrutura, e democratizar a infraestrutura é uma forma de abri-la para que mais soluções possam ser implementadas. E isso é algo que fizemos com as telecomunicações nos anos 80, como a AT&T. Essa empresa havia construído todos os cabos e postes e foi exigido que abrisse sua infraestrutura para outras empresas. E é por isso que agora temos tantas empresas de telefonia a longa distância que antes não tínhamos. E isso só foi conseguido com planejamento a longo prazo. O que eu tenho ouvido é que não é um problema tecnológico, não é um problema de engenharia, é um problema de engenharia financeira. Pobreza energética, falta de alimentos, desigualdade de renda. Agora é nossa responsabilidade criar políticas que ajudarão a superar essa lacuna. Em 1941, quando os Estados Unidos entraram em guerra, as pessoas guardavam latas e alumínios, as mulheres deixaram de comprar meias de nylon, tudo em prol do esforço de guerra. Mas a guerra estava ali, bem na nossa frente. Os jovens eram recrutados e enviados para a guerra, para o exército, e as baixas voltavam para casa, e era triste. Isso é diferente. Isso quer dizer, a mesma reorganização ou compromisso. Por que não te ligaram? Eu teria ligado. Aquilo foi antes, e isso é agora. Dê uma olhada no nosso novo lote, o lote de soluções, com milhões de soluções novas e mais a caminho todos os dias. Se você está procurando algo fácil e com bom preço, dê uma olhada em nossas soluções de segunda mão, como trocar uma lâmpada ou ir trabalhar a pé. Ou nossas opções de tamanho médio, como agricultura regenerativa, preço de carbono, ou você vai adorar uma variedade de soluções totalmente novas, como desalavancar o risco climático do mercado de derivativos, ou a bateria de 1 milhão de milhas, que chegará em breve. Ouça os nossos clientes. Michael, agora você está encarregado da política energética americana e tem total liberdade. Como poderíamos fazer a transição? Por razões de segurança nacional, econômicas e ambientais, existem muitas razões para fazê-lo. Precisamos fortalecer e melhorar e expandir a nossa rede. Talvez até utilizando as autoestradas interestaduais. Já temos os direitos de passagem e é só colocar linhas acima ou abaixo do solo, criando uma rede nacional. E então ela se estenderá. Vamos pegar 6 bilhões de toneladas de CO2 emitidos pelos Estados Unidos por ano e colocá-lo na atmosfera. Digamos que estamos dispostos a pagar, sei lá, $30 por tonelada para removê-lo. Se não me engano, isso equivale a 180 bilhões de dólares por ano. Parece muito dinheiro, mas é menos do que gastamos apenas lidando com o lixo das cidades. E por que não gastar mais de 200 bilhões para limpar resíduos da atmosfera? Vamos pegar o CO2 e colocá-lo no solo. Vamos pegar os agricultores para que levem o CO2 da atmosfera para o solo. E precisamos ter uma mentalidade mais voltada para a segurança nacional. We need to get more of that national security mindset. Se você tem uma estratégia concebida para durar, é preciso observar o que acontece nesses horizontes. Isso é fundamental. Serão necessárias toda a energia e todas as pessoas para atravessar essa transição. De outro modo, eu não acredito que seríamos capazes. Eu estou tentando me livrar desse carro, mas é como parar de fumar, não é fácil. Você está tão acostumado a certas coisas que é muito difícil, sabe? Os romanos fizeram muitas coisas ruins para o ecossistema, mas não o destruíram como poderíamos fazer. A firma estima que para cada dólar gasto em
em mitigação de riscos, economizamos $4 em custo de recuperação de desastres. Já estamos gastando dinheiro. Há uma sensação de que talvez seja muito caro se preparar para a mudança climática. Mas já estamos gastando dinheiro. Gastamos depois de cada desastre. Quando eu era pequeno, havia o serviço militar obrigatório. Então, todo mundo achava que tinha uma obrigação com o país. Se você fosse para a universidade, era convocado. Agora, isso é diferente. A confiança no governo desapareceu. A obrigação também desapareceu. Se pudéssemos pegar um pouco desse espírito de patriotismo e serviço e reconstruí-lo para fazer algo pelo meio ambiente, seria muito bom. Tudo isso é construído com carbono que sai da atmosfera. Precisamos de 100 mil jovens que abram mão de parte de seu verão, recebam um treinamento real e trabalhem nisso de verdade. Poderia controlar esses besouros do pinheiro que estão destruindo a floresta. Poderia plantar novas árvores, mas deveria ser feito não apenas por um salário, como trabalho garantido, mas também pela obrigação de cada cidadão cuidar da terra. É isso que eu gostaria de ver. Parece que está tentando inspirar toda uma geração de pessoas. Bem, soa como algo que os mais velhos diriam. Ai, oi, meu amor. Oi, coisa linda. Oh, meu Deus. Me deu vontade de lutar mais pelo bem dela. A transformação é potencialmente emocionante, porque podemos pensar não apenas em perder coisas que sempre quisemos, mas também em nos livrar de coisas das quais talvez não nos beneficiemos. Podemos perder para nos transformar em algo diferente. Não é tão certo que as coisas vão dar certo, mas há a possibilidade de que as coisas tenham que mudar de uma maneira que seja realmente dramática. A história nos ensina que há todo tipo de civilizações diferentes, diferentes economias e formas de comércio. Portanto, a Idade Média foi apenas um tipo muitíssimo diferente de economia. Claro que eles se adaptaram à escassez de recursos, mas isso também levou a uma nova forma de pensar e também de encarar a vida. Então, estamos estudando diversificar os tipos de cultura que queremos plantar e também trabalhar com programas de conservação para ajudar a preservar as espécies e o habitat e deixar que a natureza siga o seu curso e trazer de volta as espécies que precisamos e que os cultivos realmente precisam. Não queremos um furacão ou uma tempestade tropical. Eles já estão preparados, as colheitas sendo entregues. Eles querem seguir em frente e terminar. As pessoas querem saber de onde vem sua comida. Bom, em algum momento vão querer saber de onde vem seu banqueiro e quem ele é. Ter um relacionamento para, quando precisar de dinheiro ou algo, tem alguém que o ajude. O que eu quero mostrar é que não se trata de o governo dizer aos bancos o que eles têm que fazer ou nos dizer o que nós podemos fazer. Não quero dizer ainda, mas há muitas possibilidades. Devemos ter bancos menores, basicamente dividi-los e não deixá-los que se tornem muito grandes para quebrar. Então, se eles cometerem erros, devem quebrar sem causar uma crise total nos sistemas e, provavelmente, o que também precisamos fazer é introduzir regulamentos. Temos que corrigir de alguma forma essa imperfeição do mercado. Se você quer ter um derivativo, se quer cobrir seu risco, tudo bem, mas você deve ter exposição ao ativo subjacente. Eu me lembro de estar assistindo a televisão depois de uma grande inundação na Flórida e estavam entrevistando esse cara e ele disse: meu pai reconstruiu 2 vezes, meu avô reconstruiu 2 vezes também. E ele disse: eu vou reconstruir novamente. E o repórter se virou para a câmera e disse: essa é a maneira americana. Eu pensei que o repórter diria que fazendo isso seria uma definição de insanidade. Então, basicamente, a confiança na gestão monetária e a confiança na produtividade futura de um país que nos dá a confiança na moeda não é a ideia de que existam algumas barras de ouro escondidas no Banco Central. E assim, há um ponto de resistência em que
os governos não terão acesso ao capital para lidar com o problema que estão enfrentando. O medo é que, se não pudermos continuar resgatando o sistema, ele entrará em colapso com efeitos secundários. A esperança, e isso soa um pouco cínico, mas acredito que a esperança é que provavelmente possamos reorganizar nosso sistema apenas após um colapso. E acredito que a história da humanidade é tal que somos incapazes de fazer uma mudança realmente fundamental na forma como vivemos e nos organizamos sem um choque. Ninguém quer isso, eu sou a última pessoa que quer isso. Eu penso nos anos 30, sou alemã, né? E penso nas possíveis repercussões que uma grande crise pode vir a ter. Simplesmente não sabemos como sairíamos do outro lado do túnel. Acredito que sem essa crise não vejo influência política suficiente para alterar a forma como organizamos nosso sistema financeiro. Quando as mudanças climáticas ocorrerem, haverá problemas reais e será real, como você disse. Haverá, então, uma escassez real. Então terá realmente quebrado, porque será após ter sido um colapso da pirâmide invertida. E então é como pedir à Somália para lutar contra mudanças climáticas. Então, a sua crítica seria que não estamos enfrentando a realidade e não estamos nos adaptando a ela. Está correto. Minha resposta é que ainda tenho confiança na democracia. Acredito que podemos fazer isso como povo, podemos fazer isso como sociedade e podemos assumir as instituições dos Estados Unidos que têm servido muito bem este país por mais de 200 anos e entrar no século XXI e continuar ajudando a humanidade a avançar. É um artigo de fé, mas no final é a fé que motiva a ação. Temos quase todas as ferramentas e todos os recursos financeiros e todas as instituições que poderiam resolver este problema. É o tipo de desafio que poderia unir a humanidade como nunca antes. Gostaria que houvesse mais conversa, mais tipos do lado oposto falando juntos, porque todo mundo se sente como nós. Há pessoas que se opõem a nós e são igualmente justas e todas essas coisas, mas deveríamos nos reunir para ver como vai ficar isso. Se você se reúne com pessoas assim, descobre que as discordâncias são bastante estreitas com a realidade. Concorda? As pessoas estão em concordância cerca de 95% das vezes. Mas, o que acontece é que existem forças na cultura que querem acentuar e popularizar essas discordâncias. É uma questão de natureza humana, não é? Então, o que é vendido? Diga-me o que é vendido, no que presta atenção quando acontece ao seu redor. Conflito, conflito, conflito. É isso. É que as pessoas... Criar esse tipo de diálogo entre pai e filho, essa coisa do amor, quero dizer, esse é meu filho, vocês devem ter uma conversa intensa, não é mesmo? Então, quer dizer, isso é a base da democracia e do capitalismo. É o fim?